Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Vamos recuperar um pouquinho das discussões que a gente falou no vídeo anterior de apresentação, entendendo que o mundo que nós vivemos não é mais o mundo da modernidade tardia, aquele mundo das grandes fábricas, produção massificada, que foi muito bem expressa no filme do Charles Chaplin em tempos modernos. Quer dizer, as relações eram estáveis, né? Produzia-se em grandes quantidades, as pessoas tinham uma vida razoavelmente parecida, ainda que tenha sido o rompimento com uma sociedade do antigo regime, onde era muito mais hierarquizada, com a nobreza, o clero e tudo mais. Mas no mundo ocidental, a ruptura do antigo regime para a sociedade industrial foi muito grande. Por mais que a sociedade de classes ela tenha uma grande mobilidade social, uma grande diferença em relação à sociedade anterior, ela produz uma certa estabilidade das relações sociais. E isso a gente percebe por comparação. Que comparação é essa? Com as grandes transformações que nós começamos a vivenciar a partir da segunda metade do século XX. E a segunda metade do século XX a gente percebe um mundo mais instável, fluido, fugaz, com relações líquidas, como falaria o filósofo Bauman. Então, tendo em vista essas relações que se tornaram cada vez mais líquidas e as relações sociais mudaram, demanda uma outra forma de educação. E como que a gente pode propor uma outra educação dentro dos parâmetros de uma sociedade ocidental cada vez mais instável e com certas mudanças? A gente pode olhar para cada contexto e perceber como as demandas sociais elas estão sendo requisitadas, o que está sendo demandado para se formar um cidadão, um indivíduo do século XXI. E uma proposta educacional que vem crescendo bastante é a questão do empreendedorismo. A gente tem que entender que esse conceito de empreendedorismo, que é voltado somente para ganhar dinheiro, ele existe, mas não é só ele. Nós temos outras formas de empreendedorismo. Nós temos o empreendedorismo social, com pessoas que são motivadas a gerar valor e agregar algo, uma transformação para uma determinada comunidade, ou o intraempreendedorismo, que é muito comum, por exemplo, em empresas que querem melhorar os seus processos, gerar mais valor, gerar inovação dentro dela. E isso vale tanto para o setor público quanto para o setor privado. Numa turma, por exemplo, de ensino médio, eu trabalho numa escola de ensino médio que tem um curso de empreendedorismo. Nós, no primeiro ano, nós trabalhamos muito essa questão do intraempreendedorismo, né? Não é essa ideia que eles entram no curso e vão perceber logo, não, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Não funciona assim. Então, no primeiro ano de ensino médio, que eu vou propor algumas indicações de como trabalhar, né, uma proposta de um projeto tecnológico educacional, que é o seguinte: nós percebemos que aquela relação hierárquica entre professor e aluno, ela não é muito producente, ainda que em determinadas ocasiões possa funcionar. E como o curso de empreendedorismo ele prima muito pela questão da inovação e criatividade, junto que a gente tem um currículo no primeiro ano que visa principalmente trabalhar no ano 1, principalmente no segundo bimestre, a partir da semana 11, propostas de projeto para a escola. E é aqui que a gente vai começar a trabalhar, né, a ideia, uma proposta de um produto tecnológico educacional que tenha uma relevância, né, para você que esteja aí com uma outra escola com curso de empreendedorismo e possa buscar soluções, né, de como ter uma abordagem diferenciada. Então, assim, primeiramente, o que que se trabalha, né, no ano 1, primeiro ano do ensino médio, segundo bimestre, entre a semana 11 e 13? Propostas de projeto para a escola. Então, nós temos, assim, conteúdos relativos, que é chamado Fazendo a Diferença, que é retomar o conceito de empreendedorismo que foi visto no primeiro bimestre, reunindo esforços para fazer a diferença, passando depois para a semana 12. Eles têm que entender o que, que é um projeto. Posteriormente, a importância de uma boa comunicação. Isso tudo na semana 12. Na semana 13, o que que a gente vai encontrar? A definição de um projeto empreendedor na escola, porque lá no quarto bimestre eles vão ter que fazer uma culminância e apresentar esse projeto. E aí que é o ponto que eu quero trabalhar com vocês, que é o seguinte:
Se a gente vive num mundo instável, fugaz, líquido, e as pessoas aprendem a partir da interação, não quer dizer que a gente está tratando o aluno, que eu vou falar mais à frente, como uma folha em branco. Muito pelo contrário, aqui a gente vai entender uma perspectiva freiriana que ele traz alguma coisa, né? A gente tem que entender que o aluno ele vem de uma base social. Só que o mundo é muito instável hoje em dia, não tem aquela estabilidade de tempos atrás. E por ser um mundo instável, a gente tem que compreender assim, ele é jovem, é imaturo, é um aluno do primeiro ano do ensino médio, está vindo do Fundamental 2, e tem uma série de complexidades dentro do sistema público educacional. E a gente precisa, pelo menos, não é fazer ele escolher depositar conteúdos. Né? Vou dar até um spoiler agora. A aprendizagem baseada em projetos, que é defendida, por exemplo, pelo William Bender, a gente não impõe nada, a gente faz uma troca com o aluno para saber como ele quer trabalhar, como ele pode organizar um projeto que gere valor e que cause uma imersão que ele possa trabalhar as competências do século XXI. Basicamente é isso. Então, mas como é que a gente dá ferramentas para ele trabalhar, fazer essas escolhas? É esse o ponto que a gente tem que chegar. Então, é isso que eu vou começar a discutir com vocês nos próximos vídeos. Aqui foi só uma introdução sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima.